Está no ar o SBT Brasil, com Carlos Nascimento e Raquel Sherazade. Boa noite. Boa noite. O Supremo Tribunal Federal suspendeu no fim da tarde a decisão da Justiça do Rio de Janeiro de bloquear o WhatsApp em todo o país. Por mais de 4 horas, o aplicativo ficou fora do ar por não compartilhar informações sobre uma investigação criminal. Prejuízo para quem depende da tecnologia no trabalho. Hoje, o aplicativo Uber passou a funcionar regularmente na cidade de São Paulo. Com isso, vem a cobrança de impostos e o preço da corrida, que era o principal atrativo do serviço, deve ficar mais alto. Há um ano, quem mora em São Paulo teve que se acostumar com a redução de velocidade nas principais vias da cidade. O número de mortes caiu e as multas triplicaram. Simone Queiroz. Foi encontrado hoje, no final da tarde, o corpo do porteiro que ficou soterrado depois de um desabamento num condomínio de luxo em Vitória. Exclusivo. Um mês depois de bandidos invadirem o principal hospital de emergência do Rio de Janeiro e resgatarem o traficante Fat Family, nossa equipe de reportagem conseguiu entrar no Souza Aguiar. Com um celular, o repórter Jackson Silva gravou a ala de onde o criminoso foi levado por mais de 20 homens. No tiroteio, um paciente morreu. Um técnico de enfermagem e um policial militar ficaram feridos. Vamos a outras notícias pelo Brasil. O grupo terrorista Estado Islâmico reivindicou a autoria do ataque a passageiros de um trem na Alemanha. Um jovem refugiado do Afeganistão feriu 4 pessoas com um machado e uma faca. No segundo dia da convenção do Partido Republicano nos Estados Unidos, as discussões ficaram em segundo plano depois da acusação de plágio do discurso da mulher do candidato Donald Trump, Yula Rocha. Em instantes, como fica o financiamento da casa própria com as novas regras da Caixa? Cortado da Olimpíada, Murilo chora ao falar sobre despedida da seleção de vôlei. Flamengo contrata o campista Diego, que brilhou com Robinho no Santos. O time paralímpico do Brasil, que planeja ficar entre os 5 primeiros nos Jogos do Rio. Você vai ver já já. A cassação do mandato de Eduardo Cunha pode ser votada na segunda semana de agosto. O novo presidente da Câmara, Rodrigo Maia, reuniu-se hoje com líderes para definir os projetos prioritários. E hoje com a gente aqui no estúdio, Kennedy Alencar. Bem-vindo, Kennedy. Boa noite. Kennedy, quais as prioridades do presidente Michel Temer nesse jantar de hoje? Boa noite, Raquel. Boa noite, Nascimento. O Temer tem uma relação com o Congresso, Raquel, melhor do que a que tinha a presidente Dilma Rousseff. E esse jantar é para azeitar essa relação. Ele precisa agradar ao Renan Calheiros, que é fundamental para ajudá-lo a viabilizar votos no PMDB para aprovar o impeachment em definitivo da presidente Dilma. O Temer quer nomear para o Ministério do Turismo um deputado federal ligado ao Renan, o Marques Beltrão, que é do PMDB de Alagoas. Mas o Beltrão já é réu no Supremo Tribunal Federal acusado de falsidade ideológica. É uma nomeação que certamente, se concretizada, vai gerar desgaste. Com o Rodrigo Maia, o Temer já tem uma relação melhor e vai ter mais facilidade para aprovar projetos do interesse do governo na Câmara. Mas os dois têm um abacaxi para descascar, a cassação do Eduardo Cunha ao longo do mês de agosto. Se o Cunha escapar, o Temer e o Rodrigo Maia ficam em maus lençóis e vão fortalecer a versão de um golpe parlamentar contra Dilma. Se o Eduardo Cunha for cassado, ele pode virar um homem-bomba incômodo para o governo, para o PMDB e até para o Rodrigo Maia, de quem era aliado até pouco tempo atrás. Pois é, agora, um pouco mais cedo, uma reunião no Palácio Planalto entre o presidente Temer e os seus principais ministros discutiu medidas econômicas. Essas medidas são para já? Devem ficar um pouco mais para frente, Nascimento. Foram adiadas aí por pelo menos uns 20 dias. O Temer quer adotar medidas que ajudem aí na retomada do crescimento e que aumentem a receita do governo federal. Mas a equipe econômica tem medo de criar ruídos com o mercado financeiro, como se o governo interino estivesse afrouxando o controle dos gastos públicos. O fato é que ainda não estão maduras essas medidas, como a venda de terras para estrangeiros e projetos de privatização. Por cautela, então, o Temer pisou no freio. Enquanto ele for interino, esse tipo de cuidado é fundamental para a estratégia dele. Criar um fato econômico negativo agora atrapalharia essa estratégia para aprovar o impeachment da presidente Dilma. Obrigado, Kennedy. Boa noite. Boa noite.
O voleibol masculino brasileiro conquistou a primeira medalha olímpica há 32 anos nos Jogos em Los Angeles. Na entrevista de hoje, Luiz Altenhofen mostra a trajetória de um dos líderes da famosa Geração de Prata. Esta e outras entrevistas do quadro Histórias de Ouro você pode rever no site do SBT. A seguir, Flamengo anuncia a contratação do meia Diego. A craque Marta dá conselho a Neymar, diz que o jogador não deve carregar toda a responsabilidade na seleção. Brasil quer ficar entre os 5 melhores do mundo nos Jogos Paralímpicos. A emoção de Murilo ao se despedir do time de vôlei. Você vai ver já já. As mudanças no financiamento de imóveis anunciadas pela Caixa Econômica podem ajudar a reaquecer o setor da construção civil, um dos mais afetados pela crise. O consumidor já busca informações e uma casa maior. Agora o esporte. Depois de 12 anos na Europa, o meio-campo Diego está de volta ao futebol brasileiro. Pois é, Bruno Vicari, boa noite. O Diego é uma boa contratação para o Flamengo? Boa noite, Nascimento. É um bom jogador, tem um nome importante, por isso também a aposta é alta. Entre salários e luvas, ele vai custar cerca de R$800 mil por mês ao Flamengo. O Diego foi medalha de bronze na Olimpíada de Pequim em 2008. E hoje, a seleção que vai tentar o ouro nos Jogos do Rio fez o primeiro treino em Teresópolis. E uma última informação. O Partido Republicano nomeou, agora há pouco, o empresário Donald Trump, o candidato oficial à presidência dos Estados Unidos. Boa noite. Boa noite, Brasil.